E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo. Já vou começar esse vídeo dizendo que vocês provavelmente vão ouvir o barulho da chuva. Chove novamente no Rio Grande do Sul, como se já não tivesse chovido bastante, né? Todas as tragédias que estão acontecendo aqui, todas as dores resultantes da chuva e, né, de mau preparo, falta de saneamento, tantas coisas. Esse canal não se presta a isso. Não vamos entrar no mérito, mas chove de novo no sul no momento em que eu estou gravando esse vídeo. É um vídeo que deve subir lá para o final de junho ou começo de julho até. Então eu espero que quando esse vídeo subir, essa situação já esteja bem mais sob controle, bem mais superada. Mas no momento chove, se vocês ouvirem o barulho, é chuva. Mas esse é um vídeo bastante especial para mim. Vocês já estão vendo ali, eu não fiz questão de esconder. A gente vai falar dessa publicação da última caçada de Kraven, que há pouco tempo atrás aí subiu um vídeo no canal, né? No encadeamento que eu dou para o canal, esse vídeo aqui vai sair bem pouco depois, né? Ou seja, né, alguns dias atrás subiu um vídeo no qual eu mostro a aquisição dessa HQ e agora eu já estou falando sobre ela porque eu tinha uma certa ansiedade para ler esse material e para poder falar dele. Eu não costumo fazer esse tipo de compra, todos que acompanham o canal sabem, eu não ligo para essa coisa do encadernado, da capa dura. Eu na verdade tenho uma rejeição fortíssima a essa coisa de pegar material antigo, como esse aqui, né? Colocar numa capa dura, dar um tratamentozinho mais luxuoso, mais bonito e cobrar uma fortuna pela edição que não tem nenhuma novidade, que é o material antigo numa nova roupagem, né? É como pegar, sei lá, é como pegar eu velho e feio e me dar uma roupa nova e achar que por isso eu mereço mais apreço, né? Roupa nova não melhora ninguém, né? Não muda caráter, não muda interior. Tô ficando filosófico, mas é o caso das HQ, né? A história é exatamente a mesma, e se a história for ruim, uma nova roupagem, uma capa dura, um verniz localizado e o diabo não vai fazer dela ficar boa. Mas, como eu falo naquele vídeo, eu encontrei essas edições aqui, a edição do Kraven e as outras edições que eu mostro, eu encontrei por um preço muito maravilhoso, né? Eu sempre quis ler a última caçada de Kraven, eu nunca pude ler, né? Nunca pude ler completo. Poderia ter feito isso por scans, mas eu raramente leio por scans, é outra coisa que eu sempre falo aqui. E eu evitei, eu não quis ler. Encontrar na sua publicação original, eu acabei nunca encontrando, né? Teve acho que uma vez que num sebo eu encontrei uma edição, né? Pelo que eu me lembro, a Abril, quando lançou originalmente, não me lembro direito se era uma minissérie ou uma edição única especial, mas eu lembro que foi a Abril que lançou e lembro que a edição que eu vi, eu até pensei em comprar, mas mesmo para um cara que como eu não liga tanto para a conservação da HQ, que é mesmo a experiência de ler, aquela que eu encontrei estava arrasada, estava cara demais, principalmente se levasse em consideração o estado da HQ, porque tudo bem eu não me incomodar tanto com a conservação de uma HQ quando eu quero ler, mas o preço tem que ser pelo menos condizente com o que está me sendo oferecido, né? E aí eu encontrei essa edição aqui, muito barata, tipo, vou dizer para vocês assim, menos da metade do valor que costuma ser praticado. Não falo nem da revista nova, não falo nem de você comprar ela nova lacrada, eu falo menos da metade do valor em que costuma ser praticado nos sebos. Vi essa edição em sebos por aí por um valor, né, 2 vezes maior do que o que eu paguei, então eu acabei comprando e eu tinha que compartilhar com vocês, claro, as minhas impressões. Essa edição aqui, é claro, é da Panini, né? Não precisa de muitas especificações a respeito, né? Capa dura, todas aquelas frescuras. Nem a intenção é ficar
mostrando muito a edição por dentro, né? É de 2015, era isso que eu queria mostrar. Porque a verdade é que alguns quadrinhos, algumas publicações são meio que arroz de festa, né? Todo mundo fala num sentido ou no outro, tipo Piada Mortal, né? Todo mundo fala de Piada Mortal, né? Cavaleiro das Trevas, Sandman, né? Tem determinadas publicações que, em maior ou menor grau, todo mundo fala, todo mundo conhece e é o arroz de festa do colecionador, né? Quem não leu, pelo menos sabe do que se trata. E a Última Caçada de Kraven tá mais ou menos nessa categoria. Claro que comparada às outras que eu citei, ela tá muito lá embaixo, né? Por inúmeras razões, mas ela tá mais ou menos nessa categoria de que se você der uma procurada aí no YouTube, existem literalmente centenas de vídeos falando da Última Caçada de Kraven. Mas eu nunca me permiti assistir a esses vídeos, justamente porque eu não queria correr o risco de nenhum spoiler que um dia viesse a estragar a minha leitura. Eu tenho essa política no meu próprio canal, eu não dou spoilers, eu não costumo contar o final da história, é muito raro isso acontecer, e eu evito qualquer oportunidade que possam ter de me dar o spoiler de uma história que eu não li, principalmente se eu tenho interesse em ler. Se eu não tenho interesse em ler a história, aí vai lá, eu não ligo. Mas eu sempre tive minhas esperanças de que um dia eu ia ler A Última Caçada do Kraven. E olha que rapaz otimista que eu sou. Eu também não fiz tanto esforço assim pra conseguir, né, gente? Vamos combinar. Né? Porque só essa edição aqui, por exemplo, é de 2015. Olha o tempo que faz. Mas eu sempre tive esperança de que eu ia ler, que eu não ia precisar recorrer a scan, então eu não ficava assistindo os vídeos do pessoal falando para não correr o risco de ter informações que estragassem a minha leitura. E obviamente, como sempre fazemos, como nós pessoas, né, sempre fazemos, eu tinha minhas expectativas sobre como era a história da Última Caçada de Kraven, né? Qual era a pegada da história. Eu tenho na minha mente viva até hoje, na minha memória afetiva, os anúncios, né, que originais lá, né, dos anos 80 lá, quando foi lançado pela primeira vez no Brasil pela Abril, A Última Caçada de Kraven, os anúncios que vinham nas revistas, né, um trechinho da história, uma sinopse ali, para deixar a gente curioso, para deixar a gente instigado. Eu tenho isso na mente até hoje, e aquilo me fez criar uma história que de lá para cá eu ainda não havia desmistificado, né? O meu amigo Mestre do Terror, que hoje eu nem citei, né? Eu nem falei, né? Que sou o Rodrigo e este é o Mestre do Terror, mas eu tô empolgado aqui, comecei falando da chuva também. Mas vocês sabem, né? O Mestre do Terror tá aqui observando tudinho. E, cara, a primeira coisa a dizer é que, como sempre acontece, a edição era bastante diferente do que eu havia imaginado. Eu vi muita opinião controversa sobre A Última Caçada de Kraven. Eu acabei não assistindo a imensa maioria dos vídeos por causa, como eu falei, para evitar os spoilers, mas eu conversei com muita gente e eu vi muitas conversas de pessoas, principalmente nos comentários desses vídeos, hein? Nos comentários de vídeo sobre essa história, sobre A Última Caçada do Kraven, e havia muita controvérsia. Havia a sua parcela de pessoas que gostaram, claro, mas havia uma grande parcela de pessoas que criticava muito a história, que dizia que a história era ruim, mal construída e o escambau. E claro que isso sempre contribuiu muito para me deixar ainda mais curioso, né, para me deixar ainda mais interessado, né, porque até ali pelos anos 80, durante os anos 90, sem o advento tão poderoso da internet para que a gente tivesse acesso a tantas opiniões e a tantas informações novas, A Última Caçada de Kraven parecia a história top das galáxias, assim, né? A Abril lançou na época basicamente, ela nem trabalhava essa ideia de A Última Caçada de Kraven, ela trabalhava mesmo, era a morte do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha morreu, era isso que ela trabalhava. E então, né, parecia o top incontestável. E aí comecei a ver nos comentários o pessoal tendo essa diferença aí, né, esse desentendimento sobre se era bom, se não era. E claro, isso mexeu
longamente comigo. E quando eu fui ler a história, eu acho que eu passei a entender essas pessoas. Eu fazia a ideia de que, sobre a última caçada de Kraven, a minha ideia era de uma história muito brutal. Eu imaginava, né, uma história brutal, uma história violentíssima. Temos aqui, antes de eu começar a tagarelar mais do que eu já tagarelei, o roteiro é do J.M. de Matheus, né? Tem o The Matchel, se você preferir, e as ilustrações do Michael Zack, né, do Mike Zack, que é um cidadão que eu até gosto bastante. O de Matheus também, né? Mas, como eu dizia, eu achava que era uma história com uma pegada muito brutal. Eu imaginava muita violência, muita ação. Pô, era a história em que teoricamente o Homem-Aranha morreria. Então, eu achava que era pau pegando o tempo todo. Eu ficava muito curioso sobre algumas cenas que eu havia visto na época. Uma em que a Mary Jane aparecia diante do que... né? Ou melhor, aparecia diante dela, ó, o Homem-Aranha no seu uniforme negro, mas a Mary Jane falava assim, esse não é o Peter. E aquilo me deixava tremendamente curioso. Então eu imaginava uma história violentíssima. E nos quesitos que eu imaginei, a história não é. Nada, na verdade. A última caçada de Kraven é uma história bastante psicológica, na verdade. A abordagem aqui é muito mística e emocional. Né? O Kraven parece totalmente desequilibrado mentalmente. As razões dele para fazer as coisas estão muito mais no campo do desequilíbrio mental do que qualquer outra coisa. Ele inclusive mistifica o Homem-Aranha de uma maneira que até então, lembrem-se, né, é um quadrinho na sua origem dos anos 80, e eu tô falando disso, até então nos anos 80, que até então não se tinha, né? Não se tinha essa abordagem vendo misticismo envolvendo o Homem-Aranha e seus poderes. É curioso que isso mudou, né? Eu, não faz muito tempo atrás aí, eu já estou sempre falando, as pessoas sabem, eu não leio quase nada do quadrinho contemporâneo de hoje em dia, eu não acompanho os super-heróis hoje em dia, eu não sei o que está acontecendo. Se me perguntarem agora em 2024 que fase o Homem-Aranha está vivendo, velho, eu não sei. Não sei e não tenho interesse, né? Sou um cara velho. Eu gosto das velharias, eu gosto do Homem-Aranha antigão. Ah, isso é burrice, é ser quadrado, tá perdendo um monte de coisa? É provável, pequeno gafanhoto, é provável. Mas eu vou continuar perdendo. E eu sei que hoje em dia até tem uma abordagem mais mística nisso, né? O Homem-Aranha é uma espécie de... pelo menos numa das versões que foi apresentada aí, é uma espécie de avatar de uma entidade, de uma deusa-aranha, né? Uma deusa-aranha, sei lá, eu nem entendi muito bem. Eu achei aquilo tão absurdo. O cara ganhou seus poderes de origem na picada de uma aranha. Aí daqui a pouco, até foi no canal O Vício que eu vi isso. Ótimo canal, gosto muito de O Vício. Aí agora já tem uma ligação mística entre os poderes dele e tal. Aí eu achei mais absurdo ainda que daí já deram uma rebutada na origem dele, que daí no dia em que a aranha picou ele, já não foi mais só ele, picou uma outra menina lá que também ganhou poderes. Cara... é por isso que eu fico com os quadrinhos antigos, né? É por isso que eu não avanço no tempo. Porque, velho, eu não tenho paciência para essas coisas. Muita mudança e tal. Né? Mas o fato é que, dos anos 80 até então, ninguém tinha essa visão de qualquer maneira ligada à questão mística do Homem-Aranha. O Kraven aqui, talvez estivesse sendo pioneiro, hein? O Kraven aqui estava mistificando o Homem-Aranha, vendo ele como uma entidade e tal, e ele precisava superar o Homem-Aranha, ele precisava se tornar o Homem-Aranha, e essa pegada toda mental e mística, né? Essa pegada toda psicológica e mística me foi de uma surpresa estarrecedora, porque não era nada que eu estava esperando. Eu também não esperava a participação desse personagem aqui do Ratos, um personagem de quinto escalão na Marvel, né, que eu conheci pelo almanaque do Capitão América e que nunca mais tinha ouvido falar. E de repente ele tá aqui, mais desequilibrado do que nunca, e tem até boa participação, né,
no quadrinho, assim, ele é razoavelmente importante e me pegou de surpresa também. E essa pegada, cara, essa pegada de um Kraven bem mais desequilibrado mentalmente, falando o tempo todo de poções e raízes. Eu não sou um especialista em Kraven, o Kraven não é um dos vilões que eu mais conheço, não é mesmo. Mas até então as aventuras que eu havia lido dele não tinha essa coisa, sabe? Não era abordado esse lado. Aqui foi exacerbadamente abordado, né? Ele fica o tempo todo raízes e poções, e eu quero me tornar aranha, eu quero ser aranha, não basta vencer a aranha, eu preciso me igualar à aranha e não sei o que. Cara, eu vou dizer pra vocês assim, ó, ficou fácil de entender por que essa história deixou tanta gente decepcionada. Por que a última caçada de Kraven derrubou as expectativas de tanta gente? Porque eu acho, né, posso estar sendo presunçoso, mas eu acho que boa parte desses leitores fizeram a mesma ideia que eu fiz. Esperavam uma história mais dinâmica, talvez mais brutal, com um Kraven mais implacável e menos doido. E aqui nós tínhamos um Kraven muito doido só, muito fora da casinha, né? E isso me minou um pouco, eu admito. E aí o mesmo se dá pro Homem-Aranha, que nessa onda do Kraven, parece que a doideira dele passou pro Homem-Aranha também. O Homem-Aranha também fica um tanto místico, psicologicamente abalado. Tudo bem, vamos entender a parte psicológica. Eu ainda vou evitar spoilers aqui, tá? É uma edição, cara, é uma edição aí com mais de 30 anos de existência, mas sempre pode ter alguém que ainda não leu e eu não gostaria de estragar a leitura de ninguém, então eu vou evitar spoilers, eu vou evitar falar do final, mas eu vou dizer assim, o Homem-Aranha ficou traumatizado aí com o que aconteceu e ele tinha suas razões para ficar. Até aí eu concordo. Difícil passar incólume, passar por uma situação dessas não ficando abalado. A pessoa fica abalada mesmo, eu acho. Isso é certo. Né? Eu acho que eu não estou dando nenhum spoiler para ninguém. Aí não é spoiler, é questão de bom senso em dizer que a Homem-Aranha não morreu, né? Não, o Homem-Aranha não morre, apesar do pessoal da minha geração ter visto a história ser trabalhada fortemente com a morte do Homem-Aranha, isso estava implícito nas entrelinhas o tempo todo, né? Era a ideia que queriam nos passar, foi isso que motivou a galera a comprar. Né, mas o Homem-Aranha não morre, esse é o spoiler que eu vou me permitir, mas até aí não é spoiler, todo mundo sabe. Mas ele fica, né, num trauma só, e fica meio desequilibrado também, ele fica meio perdidão. Então, no final das contas, em resumo, a última caçada de Kraven é uma história, assim, é um amálgama de questões psicológicas e místicas e tóxicos, já que o Kraven tá lá sempre com as posições e raízes dele, né? É um homem doido querendo exorcizar seus próprios demônios e fazendo da sua doideira a razão dos acontecimentos, achando que a sua doideira que é a realidade das coisas. Mostra um Kraven como a gente nunca viu, isso é verdade. Né, aprofunda um pouco mais o personagem, embora nos faça pensar que ele é bem lelé da cuca, né, mas mostra um Kraven como a gente nunca viu, aprofunda o personagem, inclusive mostra um Kraven disposto a mudar a sua própria visão sobre o Homem-Aranha e a própria visão que ele tem dele mesmo. E aí eu digo, entra a questão emocional, entra a questão psicológica, toda essa abordagem aí. E não é uma história ruim, de maneira nenhuma. Vou me pronunciar agora diretamente. Né? Vi muita gente dizendo que achou ruim e eu não achei. Eu gostei do que li, tanto que li com facilidade, devorei. Tudo bem que tem que se dar o desconto, que é uma história que eu demorei muito tempo para ler, né? E isso, né, faz com que a gente tenha mais
facilidade de ler, mas é uma boa história, sim. É uma história legal, é uma história gostosa de ler. Tem seus pontos fracos, óbvio que tem, né? O Kraven aqui tá meio pavão, né, cara? Ele faz muito barulho e não sei o que, usa um rifle e coisa arada, e você realmente fica. Tem um dado momento na história em que o Homem-Aranha chega a dizer assim, isso também foi explorado pela Abril na época que lançou, em que o Homem-Aranha chega a dizer assim, o Kraven é que nem o Dr. Octopus, é igual aos outros, né? Ele me pegou aqui e vai me levar aí pra um esconderijo qualquer, ficar falando um monte de merda, eu escapo e dou um pau nele, né? E aí o Kraven não faz isso, né? O Kraven usa esse rifle aí e o Homem-Aranha fica chocadão. E isso foi muito bem explorado na época para nos fazer comprar a edição, né, velho? Foi muito bem explorado porque esses pequenos tópicos que eram lançados assim nos deixavam enlouquecidos, querendo ver esse Kraven implacável capaz de meter uma bala no Homem-Aranha. E aí você vai ler a história. Cara, ele não é implacável. Ele fez um barulhão de que ia fazer 1000 coisas, mas a derrota e a superação do Homem-Aranha, que é o grande objetivo dele, acontece de uma maneira que você fica meio perdidão, né? Meio perdidão. Eu também vi opiniões conflitantes, e aí eu não vou me pronunciar a respeito, porque me pronunciar seria dar spoiler, né? Mas eu vi também opiniões conflitantes sobre quem foi o grande vencedor, quem foi o grande vitorioso dessa contenda entre os dois. Eu prefiro não me pronunciar a respeito, porque se eu for dar minha opinião sobre quem eu acho de verdade que acabou superando o outro aqui, eu não vou resistir e vou acabar contando o que eu não quero contar. O objetivo é só dar finalmente a minha opinião sobre uma história que há muito tempo eu queria ler. A Última Caçada de Kraven não é exatamente tudo aquilo que eu esperava. Ela não atingiu todos os patamares que eu queria que ela atingisse. Me surpreendeu negativamente na questão de que não trouxe aquela pegada absurdamente feroz que eu esperava, mas está longe de ser uma história ruim. Eu ainda recomendo, eu ainda acho muito legal, né? Só que também dentro da cronologia do herói, dentro de tudo que veio a acontecer depois, né? Em alguns casos envolvendo o próprio Kraven, os acontecimentos aqui também pareceram bastante inócuos. E o Kraven tá parecendo aquela questão que eu falo no canal, que eu digo que as ideias não são novas, né? A gente já viu todas elas, e que muitas vezes o que diferencia a história é o fato de que uma história que um monte de gente já usou, é um clichê, mas que é explorada muito inteligentemente por determinados roteiristas e se torna uma baita história. O Kraven aqui não conseguiu muito isso, né? Ele fez o velho clichê do vilão, parecia que ele ia aprontar um bagulho fantástico de diferente, e no final das contas, amigos, eu acho que ele só estava consumindo a raiz demais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim. E pro mestre do terror, que hoje eu nem mencionei muito ele deve até estar zangado.